Olá, seja bem-vindo a mais um programa Encontro com Deus. Nós vamos estar aqui juntos durante a próxima hora, na presença de Deus. Esse programa tem o objetivo de nós juntos honrarmos a Deus. Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso melhor amigo e Ele com certeza hoje quer te ajudar, Ele com certeza hoje quer tocar na tua vida. Por isso, prepare-se durante essa próxima hora para nós estarmos juntos e certamente o Deus que quer e pode, Ele vai tocar na tua vida e vai transformar tudo para melhor. Hoje nós estamos aqui como sempre, temos aqui um grupo que vai nos ajudar a entrar na presença de Deus. Há protocolos, né? Assim como para ir numa repartição pública, assim como para falar com alguém importante, há protocolos, né, a se cumprir. Para nós entrarmos na presença de Deus também há protocolos. A Bíblia fala que Deus, Ele habita no meio do louvor do seu povo. Ou seja, quando nós louvamos, o que é louvar? Louvar é cantar músicas para Deus, exaltando, né? Lembrando a Ele quão bom Ele é, quão fiel Ele é, quão poderoso Ele é. Lembrar a Deus das suas grandes obras, dos seus grandes feitos. E quando nós fazemos isso, então Deus, Ele para tudo que está fazendo e vem ter conosco, vem estar ao nosso lado. Por isso, prepare-se agora nessa primeira parte, abra o seu coração, mesmo que você não saiba as músicas, abra o teu coração para que esses louvores entrem na tua vida e façam com que a presença de Deus venha estar junto de você. Você também pode entrar em contato conosco através dos contatos que estão em rodapé. Se você precisa de alguma coisa, nós vamos no final desse programa orar, vamos clamar a Deus por todos os pedidos de oração. Então, por isso, entre em contato conosco, mas antes disso, vamos louvar a Deus. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor Altíssimo. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor Altíssimo. E o nome do Senhor, e o nome do Senhor é uma forte torre, e os justos correm por ela, e eles serão salvos. E o nome do Senhor é uma forte torre, e os justos correm por ela, e eles serão salvos. E Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Porque há só um Deus, há um só Deus sobre as nações, um só Senhor de tudo. Só no seu nome, só no seu nome, a salvação. Jesus é o Senhor de tudo. E Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Exaltamos teu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. Mais uma vez, Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
É isso mesmo. Então, tudo isso que nós estamos cantando são músicas que têm o objetivo de atrair a presença de Deus. Deus, assim como nós, quando é elogiado, quando é exaltado, quando é glorificado, então Deus, Ele vem estar junto de nós. E sabe, há momentos que talvez você que está nos assistindo possa estar diante de uma situação difícil, possa estar diante de uma situação complicada. Sabe que Deus não é mau, Deus não é o autor do mal que possa estar acontecendo na tua vida. Sabemos que há situações que, devido até mesmo aos problemas que surgem na vida, as decisões que nós tomamos são decisões por vezes erradas, porque são influenciadas pelo mal. Mas Deus, Ele é um Deus bom que Ele quer te ajudar. Agora é importante você tirar os olhos do mal que está acontecendo e colocar os olhos em Jesus. Nós vamos cantar uma canção que diz: olha para Jesus e não para os problemas. E é essa palavra de exortação que desde o princípio desse programa eu quero falar para você. Hoje é dia de você tirar os olhos do mal que está acontecendo, do problema que está surgindo na sua vida. Tira os olhos dos culpados. Ah, mas o culpado é a sogra, é o patrão, é o país, é o governo. Tira os olhos do problema e coloca os olhos na solução. E a solução é que Jesus, Ele está aqui hoje para te ajudar, para te levantar, para tirar de você todo o mal e para fazer de você um mais que vencedor. Então, ouça essa canção que vai encher o seu coração de fé. Olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Olha pra Jesus. Olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Olha pra Jesus com fé. Jesus com fé e olha pra Jesus que salva, olha pra Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha pra Jesus com fé e olha pra Jesus que salva, olha pra Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. E não atentando nós. Não atentando nós nas coisas que se veem, pois as coisas que se veem são sujeitas a mudar. Olha para a palavra de Deus, nela podes confiar, é eterna, ela é viva e ela jamais passará, ela jamais passará, ela jamais passará. Olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, tira os olhos dos problemas, tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Tira os olhos dos problemas, tira os olhos das circunstâncias ruins e coloca os olhos em Jesus. Colocar os olhos em Jesus é colocar os olhos na palavra de Deus, naquilo que Ele promete. Então, daqui a pouco nós vamos falar um pouco da palavra, vamos falar um pouco da Bíblia. Esse programa de encontro com Deus é um programa que também existe em todas as nossas igrejas. Todas as igrejas Maná espalhadas pelo mundo, todos os domingos, nós temos uma reunião presencial nas igrejas com esse título de Encontro com Deus. E esse grande objetivo, o grande objetivo dessa reunião é nós estarmos diante de Deus para honrá-lo, estarmos diante dele para oferecer a ele o nosso melhor, a nossa fé, a nossa confiança e receber dele uma unção, uma força, um poder
que vai fazer total diferença nas nossas vidas. Então, por isso agora, nesse momento, nós vamos cantar mais uma canção que diz Jesus, maior dos nomes. Se há alguém que pode te ajudar, se há alguém que consegue hoje trazer a paz que você precisa na tua vida, se há alguém hoje que pode suprir as necessidades que você tem, que eu não sei qual é, de repente você hoje esteja passando por um momento muito difícil, ou não, ou talvez você até esteja bem, mas está à procura de algo novo, saiba que Deus, Ele é a solução. Jesus é o maior dos nomes, Ele está acima de todas as coisas, tem todo o poder e certamente hoje Ele vai tocar na sua vida. Então vamos ouvir essa canção, vamos adorar a Deus. Jesus, maior dos nomes, bendito Salvador, glória de Deus, Emmanuel, Deus é conosco, Pai eterno, palavra fiel, Jesus, Jesus, maior dos nomes, bendito Salvador, glória de Deus, Emmanuel, Deus é conosco, Pai eterno, palavra fiel, Emmanuel, 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 seu nome é Emmanuel, 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 seu nome é Emmanuel. Deus Emmanuel, Ele é o Deus que está ao nosso lado, que está junto de nós. E por isso agora eu quero fazer uma oração nesse momento, que é a oração para aquele Deus que é o nosso grande amigo, aquele Deus que é o nosso melhor amigo e que quer nos ajudar. Por isso, é no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante da Tua presença agora todos aqueles que estão conosco hoje, em direto. Nós vamos ouvir a Tua palavra, por isso fala conosco, dá-nos instruções específicas a respeito daquilo que é a Tua vontade para a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque já se faz presente aqui no nosso meio, já se faz presente na casa de cada pessoa e por isso agora confirma a Tua palavra, que vai ser falada com sinais, prodígios e maravilhas, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Então, eu tenho certeza que você que está aí desse lado já tem aí a presença de Deus e por isso nós vamos falar a palavra. E a palavra de Deus é a semente que vai produzir frutos e que vai fazer com que a nossa vida mude para melhor. Antes de falar de uma área, de um primeiro assunto que é a área financeira, eu quero só deixar aqui dois anúncios importantes. O primeiro, nós temos um programa aqui no nosso canal que é o Grupo Familiar. Toda quarta-feira, a partir das 20 horas, nós temos esse programa que tem o objetivo de ensinar a palavra de Deus, de criar no coração de todos aqueles que assistem a importância de se tornar um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, alguém que vai ser um imitador de Cristo. Então, por isso, nesse programa que acontece aqui nesse canal todas as quartas-feiras, às 20 horas, você é o nosso convidado para assistir. E caso você tenha interesse em saber onde nós temos reuniões dessas, de grupos familiares, de forma presencial, você também pode entrar em contato conosco através desse SOS, através desse número, porque nós temos grupos familiares espalhados por todo o Brasil. Então, de repente, você possa estar numa região, ou numa cidade, ou numa localidade, onde nós temos lá um grupo familiar presencial e você pode ser acompanhado presencialmente por um líder
durante esse programa ou num grupo familiar que seja lá presencial, lá próximo da tua casa. Isso vai ser muito bom, porque a semelhança de uma árvore, a árvore tem a parte de cima, que é a copa, né? Vamos dizer assim, que é onde tem os frutos, é onde tem as flores, é a parte que nós vemos, mas existe uma outra parte que nós não vemos, que são as raízes. E as raízes é a parte mais importante da árvore. É lá nas raízes onde ela vai receber os nutrientes necessários para dar bons frutos, mas também são as raízes que segura aquela árvore ao chão, diante dos temporais, diante dos ventos, diante das adversidades. Então, por isso, quando nós falamos de grupos familiares, nós estamos falando de raízes. Estamos falando de um local, de um ambiente, onde você vai aprender a respeito da palavra de Deus, dos rudimentos, das bases da doutrina de Cristo, para você ganhar não apenas bons frutos, mas vai fazer também com que você fique firme, mesmo diante do temporal, mesmo diante da adversidade, mesmo diante do mal que possa acontecer, você vai estar sempre firme, porque tem boas raízes, raízes fortes, que está a te ajudar. Então, por isso, essa é um aviso importante para você assistir. E segundo, nós também temos um programa aqui no canal que é o programa Lutar até Vencer. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, esse programa acontece aqui nesse canal e tem o objetivo de nós lutarmos no mundo do espírito. Existem assuntos que não basta fazer uma oração. Existem assuntos que não basta apenas nós falarmos que sim ou concordarmos que sim. Há assuntos que nós precisamos de ir para a batalha, de ir para a guerra. A Bíblia fala que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Então é importante aproveitar desse programa de sexta-feira, que é o Lutar até Vencer, para aprender mais a respeito de como lutar no mundo do espírito, como fazer guerra espiritual, como vencer, muitas vezes, o inimigo que se levanta contra nós com o objetivo de nos amarrar, de nos prender, de paralisar. Então, por isso, eu quero encorajar você nesses dois programas. Primeiro, Grupo Familiar, às quartas-feiras, 20 horas. E sexta-feira, temos aqui Lutar até Vencer, às 20 horas também, que vai certamente ser uma grande força aí para a tua vida. Lembrando que esses horários são horários de Brasília, eu não sei onde você está. Se você estiver aí com diferença de horário, você pode ajustar conforme o horário de Brasília, ok? Então é isso. Agora eu quero falar um pouco da área financeira, porque é uma área importantíssima e eu quero desde já indicar aqui esse livro para você. Nós temos esse material disponível em todas as nossas igrejas, mas também em várias plataformas no Brasil. Se você pesquisar, procurar, você vai encontrar esse livro. Nós podemos te enviar, seja ele no formato físico, né, ou então em formato e-book, para você ter acesso a esse conhecimento. A Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muita gente vem à igreja atrás de oração, né? Ou sempre naquela expectativa de, olha, alguém ora por mim, ou alguém pode me ajudar. E sabe que muitas vezes o que falta para uma pessoa, para ela ter maior sucesso na vida, é o conhecimento da verdade. A Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento da palavra de Deus é uma força tremenda para te ajudar. E por isso, na área financeira é a mesma coisa. Talvez você esteja aqui hoje assistindo esse programa e você diga assim: mas eu estou passando por uma crise. Mas o dinheiro não chega. Está complicado a inflação, está difícil o custo de vida. Porque tudo aumenta, mas o salário não. E muitas vezes essa atitude que nós acabamos por ter devido aos jornais, devido à situação que nós passamos no dia a dia, acaba por gerar em nós uma fé falsa, uma fé ao contrário, que é acreditar que tudo de mal vai acontecer, que não há solução. A solução é mudar de país, a solução é mudar de emprego, a solução é mudar de cidade. E sabe que tudo isso são ideias erradas que nós precisamos vencer. Quando nós deixamos de olhar para o problema e passamos a olhar para a solução, conforme nós cantamos há pouco, nós vemos que, independente se eu estiver num país que esteja em crise, ou numa cidade que esteja ruim, em crise, ou num trabalho que esteja preste a falir, ou se eu estiver num lugar muito bom, o que vai determinar o meu sucesso ou o meu fracasso é a atitude que eu tiver.
Se eu tiver uma boa atitude de fé, eu vou vencer. Se eu tiver uma má atitude, aquilo que está ruim, a tendência é ficar pior. Por quê? Porque eu vou acabar por ter atitudes ruins e toda atitude ela vai produzir um resultado. A Bíblia fala que tudo no reino de Deus funciona à semelhança de um agricultor. Ou seja, tudo que uma pessoa ela está colhendo hoje foi plantado por ela mesma lá atrás. Não existe acaso. Tudo é resultado de atitudes que nós tivemos lá atrás. E por isso, hoje uma pessoa pode olhar, ela até pode olhar assim para os seus resultados e pensar, nossa, mas eu não gosto nada dos resultados que eu tenho. Exatamente, mas os resultados que você tem hoje é fruto das decisões e das escolhas que você fez lá atrás. Então, por isso, se hoje nós aprendermos a tomar as decisões certas, a ter atitudes corretas, colocar os nossos olhos em Jesus, na palavra de Deus, então nós vamos passar a ter resultados diferentes. E sabe, quando nós falamos de dinheiro na igreja, o objetivo de falar de dinheiro na igreja é para nós aprendermos o método de Deus. Primeiro, aprender a vontade de Deus e segundo, aprender o método de Deus. A vontade de Deus, ela está sempre na Bíblia, né? A Bíblia é o manual do fabricante. E na Bíblia tem a vontade de Deus, o plano de Deus para nós. E quando nós olhamos para a Bíblia não é contra o dinheiro. A Bíblia não é contra nós sermos ricos. A Bíblia não é contra nós sermos prósperos. Pelo contrário, a Bíblia até fala que Jesus se fez pobre para nós sermos ricos. Então, ou seja, é da vontade de Deus, é da vontade de Jesus que nós sejamos prósperos. A Bíblia até fala que Ele se alegra na prosperidade do seu povo. Então, quando nós prosperamos, quando nós temos uma boa vida, quando nós somos um bom exemplo, a Bíblia fala que quando nós enriquecemos, ou seja, quando nós prosperamos, nós acabamos por dar glórias, tributamos graças a Deus. Quando as pessoas olham para nós e vê que nós estamos prosperando, no trabalho nós damos bons frutos, somos promovidos, que na escola tiramos boas notas, que a nossa família tem boas condições, os filhos estão bem arrumados, né? O homem e a mulher se vestem bem, têm boas condições. Tudo isso é tributado às graças a Deus, principalmente na vida de um cristão. Então, o que eu quero dizer com isso? É que é importante limpar ideias erradas da nossa mente. Ideias de que o problema que eu estou passando é da vontade de Deus, a dificuldade que eu tenho financeira, pronto, é porque Deus ele quer assim. Tudo isso são ideias erradas, conceitos errados que nós precisamos vencer. Se nós queremos obter os resultados que Deus tem para a nossa vida, é importante nós libertarmos a nossa mente dessas ideias erradas. Se você hoje está numa crise, certamente essa crise é resultado de decisões e de escolhas erradas que você tomou lá atrás. Mas se hoje você decidir mudar a tua atitude, acredita que a tua vida vai mudar para melhor. A Bíblia conta um exemplo, e nós até podemos abrir as Bíblias, em 1 de Reis. Se você aí na tua casa tiver uma Bíblia, se você não tiver uma Bíblia, você pode fazer download, baixar um aplicativo da Bíblia no teu telefone, no seu tablet, porque a Bíblia é um livro importantíssimo para você ter e para você estudar, para você ler. Então, aqui na Bíblia, em 1 Reis, no Antigo Testamento, no capítulo 17, versículo 8, versículo 9, conta a história de uma mulher viúva que estava passando por uma crise. Na verdade, o país que ela vivia estava debaixo de uma crise e Deus enviou lá um profeta para ajudar aquela mulher a sair da crise. Então vamos ler essa passagem que está em 1 de Reis, capítulo 17, versículo 9 em diante. A Bíblia diz assim, olha, então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo, levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali, e eis que ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou, foi até Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E
ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. E ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Então nós vemos aqui um cenário de extrema pobreza, de uma escassez horrível. Talvez você que está assistindo esse programa, você talvez nem imagine o que seja uma situação dessa, porque se você está assistindo esse programa é porque você tem energia em casa, é porque você tem uma televisão, é porque você tem um satélite, ou você está na internet. Mas essa pessoa estava passando por uma situação muito complicada, em que ela não tinha nada. A única coisa que ela tinha era ali um pouco de farinha que ia preparar para comer e para esperar a morte chegar. E de repente aparece um homem, um profeta. Profeta é alguém enviado por Deus para ajudar uma pessoa, é como se fosse um oficial de Deus que foi enviado ali para retirar aquela mulher, ou para tirar aquela mulher daquela situação. E a Bíblia diz que o Elias disse assim, olha, não temas, versículo 13, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então, o profeta, ele percebeu a situação, Deus é que tinha enviado ele para lá para ajudar aquela mulher e ele usou um método de Deus. A Bíblia fala em Lucas, no capítulo 6, versículo 38, um segredo importantíssimo. Diz assim, olha, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Ou seja, tudo aquilo que nós damos, tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos receber de volta, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Diferentemente do que muita gente pensa, as pessoas às vezes pensam, se eu der algo, eu vou ficar pior, eu vou ficar sem. Mas essa é uma ideia mundana, é uma ideia errada, é uma ideia contaminada. Uma ideia, vamos dizer assim, pura, de acordo com a palavra de Deus, todas as vezes que nós semeamos, que nós damos, nós vamos receber de volta. Tudo que o homem semear, ele vai colher, seja coisas boas, sejam coisas más. Na agricultura é assim, no reino de Deus é assim, as nossas palavras são assim, as nossas atitudes são assim. Então, o profeta, sabendo disso, foi isso que ele fez. Olha, primeiro você vai trazer esse bolo para mim e depois, com o que sobrar, você vai comer o resto. E a mulher fez. A mulher fez. Versículo 15 diz assim, olha, e foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Então, ou seja, quando essa mulher colocou o método de Deus em ação, aconteceu um milagre. Então, hoje você está assistindo esse programa e talvez você precisa de um milagre. Talvez você está numa crise. Talvez você esteja passando por uma situação difícil. Talvez você olhe para o extrato bancário e aquilo não há solução. Talvez no trabalho você já recebeu a tua carta de demissão. Talvez você está à espera de uma ajuda ou de algo que alguém prometeu, mas até agora não chegou. Talvez você esteja numa situação não igual à dessa mulher, mas semelhante. E daí a grande questão é, qual a tua atitude hoje? Você não está assistindo esse programa por acaso. Se você está assistindo esse programa, é porque Deus causou esse encontro entre eu, que sou aqui o pregador, vamos dizer assim, e você que está debaixo desse ataque. Se hoje você decidir fazer igual essa mulher, ter a mesma atitude que ela, e entender que esse pouco, ou esse bocado que você tem, que nem para você é suficiente, mas se você decidir hoje colocar
esse pouco nas mãos de Deus, Ele é poderoso para não só suprir as tuas necessidades, mas fazer com que haja uma multiplicação de forma sobrenatural em que supra as tuas necessidades e também as necessidades do Evangelho, para que o Evangelho continue a ser pregado. Então, esse é o momento de decisão. Esse é o momento de você ter a atitude certa. Lembra, os resultados que nós vivemos é fruto das decisões que nós tomamos lá atrás. Se hoje você tomar uma decisão diferente, acredite que a tua vida vai mudar, o seu amanhã vai ser melhor e certamente você vai entrar em contato conosco para dar o seu testemunho e para dizer o quão grande Deus é, como a tua vida mudou depois da decisão que você tomou. Então, deixa eu orar por você agora e logo de seguida nós vamos cantar uma canção e você vai ter oportunidade de agir, aí mesmo onde você estiver. Você pode enviar a tua semente conforme está passando em rodapé com as informações. Você pode enviar a tua semente nesse formato através das contas bancárias, ou então entre em contato conosco se você tiver alguma dúvida, que nós podemos certamente te ajudar. Deixa eu orar por você. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago agora diante da tua presença todas essas pessoas que hoje decidiram agir em fé, decidiram semear com essa expectativa, com essa certeza de que vão colher boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. E por isso, desde já, eu declaro libertação financeira. Eu declaro libertação de toda crise. E eu falo bênçãos sem medidas sobre todos aqueles hoje que decidirem agir em nome de Jesus. Amém e amém. Então, vamos cantar essa canção. Enquanto isso, você pode agir em nome de Jesus. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades. Meu Deus, meu Deus, segundo as suas riquezas, Então você que hoje decidiu semear, decidiu agir, eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Depois entre em contato conosco se você ainda tem dúvidas a respeito deste assunto. Sabemos que é um assunto que por vezes há muitas ideias, há muitos pensamentos. Muitas vezes as pessoas, por falta de conhecimento, falam daquilo que não sabem ou falam daquilo que ouviu ali ou acolá. E sabe, a Bíblia é sempre o nosso mestre, né? A nossa guia mestre. Se nós aprendermos a olhar para a palavra de Deus, a ouvir a palavra de Deus, nós vamos ser guiados por Deus e por isso a nossa vida vai ser melhor. Então, é esse o conselho que eu quero te dar. Se você ainda tem dúvida, entre em contato conosco, que com certeza nós vamos esclarecer e vamos te ajudar. Agora eu quero falar um pouco a respeito de um outro assunto, que é com base nesse outro livro. O nosso ministério tem muitos livros, todos esses livros são escritos pelo apóstolo Jorge Tadeu, que é o líder da nossa igreja no mundo, né? Nós já estamos em mais de 50 países. E esse livro é um livro importantíssimo na vida de uma pessoa que quer vencer. O nome dele é Por que Razão há Crentes que Não Vencem, mas podemos também traduzir isso, por que razão as pessoas não vencem, por que razão
as pessoas não atingem, né, o objetivo, o sucesso que elas poderiam atingir. E nós vamos ver, não só hoje, mas nos próximos programas. Hoje é a primeira lição, vamos dizer assim, de uma série de 3 programas que nós vamos falar a respeito desse assunto, porque é um assunto muito importante de nós aprendermos. Sabe, muitas vezes o nosso problema é que nós queremos dar ordens a Deus, ou seja, queremos dizer a Deus como é que Ele vai fazer as coisas. E sabe que isso nunca vai funcionar, porque Deus, Ele que é o Senhor. Então, a vontade de Deus, ela está na Bíblia, conforme nós já falamos. Tudo que Deus já conquistou lá na cruz através de Jesus, Ele deixou aqui na palavra de Deus como promessa para nós. E se nós queremos ter acesso a essas promessas, nós precisamos ter fé naquilo que Deus diz. Então, eu preciso estudar, preciso conhecer. Por exemplo, a Bíblia fala a respeito da vontade de Deus, por exemplo, é salvar a humanidade. A Bíblia até fala que Deus enviou Jesus para morrer por nós, para que nós não perecêssemos, para que nós não morrêssemos, para que nós não fôssemos para o inferno. Então Deus deu Jesus, está escrito aqui na palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia fala que é da vontade de Deus que nós tenhamos uma vida e uma vida com abundância. Está escrito aqui na Bíblia, por exemplo, que é Ele que perdoa os nossos pecados e sara toda a enfermidade. Então, existem tantas promessas na Bíblia que essas promessas fazem parte do caráter de Deus, da vontade de Deus, do plano de Deus para cada um de nós. Então, se eu, vamos dizer assim, não sei a vontade de Deus, eu vou acreditar que o problema e o mal que acontece é obra do acaso ou até mesmo é a vontade de Deus para mim, mas não é. Então, quando nós sabemos que essa é a vontade de Deus, então por que muitas vezes essa vontade não consegue atingir as pessoas? Muitas vezes até dentro da igreja. E por isso que esse livro, ele tem esse tema, né? Por que razão há crentes, não está falando aqui nem de pessoas lá fora, está falando de crentes. Por que razão há crentes que não vencem? Porque o fato de eu ser crente não me dá, vamos dizer assim, uma carteirinha de acesso livre a tudo. Não, eu vou precisar também fazer coisas, eu vou precisar também ter a atitude certa. E por isso que a Bíblia conta uma história, que é a história de dois homens, né? A parábola dos 2 fundamentos, que está lá em Mateus capítulo 7. E se você puder abrir a sua Bíblia, abra, por favor, em Mateus capítulo 7, no versículo 24, para nós lermos essa parábola que é tão importante. Através desse exemplo, você vai entender por que razão há crentes, por que razão há pessoas dentro da igreja, fora da igreja, há pessoas, talvez aí vizinhos, colegas, familiares, por que razão há crentes, há pessoas que vencem e por que razão há pessoas que não vencem? E nós vamos aprender isso agora. Então, Mateus capítulo 7, versículo 24, a Bíblia diz assim, olha: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Então aqui Jesus está explicando que o problema que as pessoas vivem é resultado exatamente das escolhas que elas fazem. Por quê? Porque aquele que decidiu construir a sua casa sobre uma rocha, quando vieram os ventos, os temporais, as adversidades, aquela casa se manteve firme. Já aquele que decidiu construir a casa na areia, o que aconteceu? Quando veio os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, a casa foi abaixo. E é exatamente isso que nós vemos.
Muitas vezes, uma pessoa ela pode até estar bem durante um tempo, mas de repente vem um problema. E quando o problema vem, se aquela pessoa não tiver uma boa base sólida em todas as áreas, né? Por vezes nós vemos pessoas que são muito fortes financeiramente. E mesmo diante de crise, mesmo diante de tempestades, de dificuldades, aquela pessoa consegue se reerguer, consegue se levantar. Por quê? Porque ela tem uma boa base na área financeira. Outros na saúde, outros na família. É o que Deus está falando aqui. O que vai determinar não é o sucesso ou o fracasso, o que vai determinar se você vai ou não vencer, não é o tamanho do problema, não é o tamanho do temporal, não é o tamanho da chuva de dificuldades que vem por aí. O que vai determinar é onde nós temos os nossos pés firmados. A nossa vida está baseada em quê? E como nós estamos falando da Bíblia, é lógico que é disso que nós estamos falando, né? Eu tenho que basear a minha fé, a minha vida na palavra de Deus. Por exemplo, muita gente, às vezes, pensa assim, as coisas correm mal na minha vida e eu não sei por quê. Mas depois a pessoa vai analisar, vai ler a Bíblia, e a Bíblia fala, por exemplo, para nós perdoarmos todo o mal que nos fazem. E até conta uma história, por exemplo, de um discípulo de Jesus, que foi perguntar para Jesus, Jesus, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? E ele fez assim um número que para ele certamente deveria ser um número já complicadíssimo, né? Ele falou, Jesus, até 7 vezes eu devo perdoar o meu irmão? E Jesus olhou para ele e falou assim, Pedro, não te digo 7, mas te digo 70 vezes 7. Ou seja, Jesus quis dizer para aquele homem, não era para ele fazer uma conta matemática, não. Jesus quis dizer para ele, olha, é necessário perdoar sempre. Se você acha que é 10, então perdoa muito mais que isso. Se você acha que é 100, perdoa muito mais que isso. Perdoa quantas vezes necessárias for para você conseguir ter sucesso na vida. E depois Jesus até dá um exemplo. Jesus explica que uma pessoa que não perdoa, ela vai ser atacada por atormentadores. E uma pessoa que não perdoa, ela também não será perdoada. Então, olha como que nós estamos falando aqui de um princípio que é base para a vida das pessoas. E há muita gente que vive atormentada, há muita gente que vive com doenças, com problemas, com dificuldades, que não tem nada a ver com o país. Porque, por exemplo, se nós olharmos para o país, né, para o Brasil. Mas no Brasil as pessoas estão sofrendo por causa disso, por causa daquilo. Mas no Brasil também há pessoas que estão muito felizes, há pessoas que estão prosperando, há pessoas que estão por cima. Então, não é o país que determina se nós vamos ou não vencer. O que determina é a nossa atitude. E quando nós olhamos para a palavra de Deus é isso. Se nós aprendermos a construir a nossa vida com base na palavra, o que Deus diz? Se nós costumamos na Igreja Maná dizer, o apóstolo, que é o nosso líder, ele diz assim, que a Bíblia é um manual. E ele diz assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso. Então, se nós tivermos essa atitude, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz nessa área para eu fazer? O que é que eu tenho que fazer para construir a minha vida na rocha? Para construir a minha vida firme, sólida? Mesmo que venha dias difíceis, eu vou me manter firme. Eu tenho que fazer isso? Então, se você decidir fazer isso, você está construindo a sua vida na rocha. Certo? Como, por exemplo, a Bíblia fala das companhias. A Bíblia, por exemplo, fala no Salmo 1 para nós não nos assentarmos com os escarnecedores, não nos determos no caminho dos pecadores. A Bíblia dá vários exemplos, né? Eu estou falando de um. Mas muitas vezes a pessoa pensa assim, mas isso, eu preciso me relacionar, eu preciso me relacionar com as pessoas. Mas sabe, as companhias elas vão sempre emitir um cheiro. E se for uma companhia má, ela vai emitir um cheiro mau. E esse cheiro mau vai acabar por estar na tua vida, vai acabar por estar na tua família. Nós somos sempre seres que são sempre influenciados por outros. Né? Basta uma pessoa mudar de um estado para o outro
e fica um tempo no outro estado e já começa a falar igual as gírias e o jeito de falar do outro lado. Ou seja, nós somos seres influenciáveis. Então é muito importante nós entendermos isso, que se eu receber a influência de Deus, eu vou cada vez ser mais parecido com Deus e por isso eu vou ter a minha vida sólida, edificada na rocha e mesmo diante do temporal, mesmo diante da adversidade, eu vou me manter de pé porque Deus é comigo. Então, esse é um dos pontos por que razão as pessoas não vencem. Por quê? Porque constrói a vida na areia, do jeito mais fácil. A Bíblia até dá um exemplo, né, do caminho estreito e do caminho largo. O que é o caminho largo? O caminho largo é o caminho, vamos dizer assim, mais fácil. É o caminho em que eu não preciso me preocupar tanto, em que eu não preciso me disciplinar tanto, em que eu não preciso ter atenção aos pormenores. Já o caminho estreito, não. O caminho estreito eu preciso estar sempre atento, preciso sempre estar vigiando, preciso ter atenção aos mínimos detalhes. E caminho estreito na palavra de Deus é nós darmos atenção à palavra de Deus. O que Deus diz? Eu vou ser contra a maré, né? Eu vou nadar contra a maré, porque, de forma geral, as pessoas lá fora elas vivem a maneira delas, cada um a sua maneira. E quando nós decidimos viver a maneira de Deus, não de uma forma religiosa, né? Não com um rótulo, o estereótipo de que eu sou crente ou eu sou da igreja, é muito mais que isso. É nós decidirmos viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, daquilo que Deus fala. Conforme eu disse, perdoar, não andar rancoroso, ter boas companhias, não se deter com as pessoas que são más e que fazem o mal, que são pessoas até mesmo corruptas. Não andar com esse tipo de gente, porque isso vai prejudicar a tua vida. Isso vai atrair para a tua vida os resultados delas. Então, não haja assim. Depois, é importante também nós aprendermos a mudar o estilo de vida. Muita gente não vence. Nós estamos falando hoje sobre esse tema, né, desse livro. Por que razão há crentes que não vencem? Ou por que razão as pessoas, de forma geral, não vencem? E um dos problemas é por causa do estilo de vida. E a Bíblia fala, por exemplo, em Josué, e nós podemos abrir as Bíblias, se você aí na tua casa tiver uma Bíblia, eu encorajo a ter. Josué fica lá no Antigo Testamento, Josué, capítulo 1, versículo 8. Deus aqui, né, deu um segredo importantíssimo para o Josué, que estava substituindo Moisés que foi o grande líder de Deus para tirar o povo que estava escravo no Egito. E Josué, quando assumiu esse posto para liderar o povo na conquista da Terra Prometida, Deus aparece e fala para ele assim, olha, Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Conforme nós estávamos falando, cristianismo é um estilo de vida. E mudar esse estilo de vida é decidir não falar as coisas daquilo que são as experiências do passado, ou as boas ou as más coisas que aconteceram lá atrás, mas decidir viver uma vida em que nós fazemos as coisas à maneira de Deus. Hoje, nós, nesse programa, não vamos ter tempo de falar mais, de exemplificar mais, mas eu quero encorajar você a adquirir esse material. Se você tem dúvidas, entre em contato conosco através desse número de WhatsApp. Você tem acesso a informações deste livro, ou então continue assistindo os nossos programas, porque certamente essas palavras que nós estamos dando, né, elas vão se completando programa a programa. Na próxima semana nós vamos falar mais a respeito desse tema, e eu tenho certeza que se você der ouvidos à voz de Deus, der ouvidos àquilo que Deus está te ensinando hoje, a tua vida vai mudar. Nós temos vários exemplos, mas eu quero só falar um dos exemplos que está aqui nesse livro, que é, por exemplo, de uma mulher que ela sofria de câncer, foi diagnosticada com câncer. E ela ficou mesmo numa situação muito complicada, foi à igreja, foi levada à igreja por alguém, e lá na igreja ela recebeu Jesus e teve um período em que ela foi acompanhada pelo pastor no que nós chamamos de consulta pastoral, que é
nada mais do que uma consulta, né? Em que o pastor, ele juntamente com a pessoa, faz para ajudar essa pessoa a entender a vontade de Deus. E essa mulher, passado um tempo, ela começou a ouvir a palavra, foi adquirindo fé, foi criando fé no seu coração e por isso ela recebeu. A Bíblia fala, por exemplo, que, que a oração da fé, né? Que tudo aquilo que nós, em oração, pedirmos a Deus, acreditando no coração, nós vamos ter. Já é nosso. E isso é o que nós chamamos a oração da fé. É quando uma pessoa, ela sabe a vontade de Deus e ela recebe essa vontade de Deus para a vida dela. E essa mulher fez isso. Ela, diante de Deus, com o coração cheio de fé, ela recebeu a cura do câncer. E sabe o que aconteceu? Aquela mulher, passado o tempo, ela ficou totalmente curada. Totalmente curada. Ao ponto de trazer os exames médicos e comprovar esses exames que o câncer tinha desaparecido. Mas sabe o que aconteceu? Passado 6 meses, essa mulher, ela começou novamente a ter indícios de câncer no corpo. Foi falar com o pastor novamente fez uma consulta pastoral com ela, passou novamente pelo processo da fé e passado mais um tempo, ela foi curada novamente. Todo mundo ficou feliz, todo mundo ficou alegre, mas passado um tempo, novamente ela foi diagnosticada. E o pastor falou, tem qualquer coisa aqui que não está bem. Então, após analisar e juntamente com ela analisar a vida dela, percebeu que ela mesma confessou isso, que ela ia à igreja, mas ela também consultava o que nós chamamos na igreja de bruxaria, que é a consulta ao oculto ou a forças das trevas, e ela começou, e ela tinha por hábito, por causa da família, por causa do ambiente onde ela morava, a ter acesso a esse tipo de magia. E ela pensava que era uma coisa boa, que não afetava o fato dela ir à igreja, mas a verdade é que isso trouxe para ela grandes problemas. Então o pastor explicou, ela decidiu se arrepender, mudou de vida, novamente fez o processo da fé, ficou curada e está curada até hoje. Então o que eu quero explicar com este exemplo que está aqui nesse livro e que vem para complementar tudo isso que nós estamos vendo? Que Deus, Ele quer nos ajudar e Ele vai te ajudar hoje. Inclusive, nós vamos orar já agora. Você que entrou em contato conosco, que fez pedido de oração, que enviou o seu pedido de oração, nós vamos orar. E sabe que quando nós oramos, Deus ouve e Deus responde. Mas é importantíssimo nós aprendermos a construir a nossa casa na rocha e a viver a maneira de Deus. Então, por isso, nós vamos cantar uma canção. E enquanto nós vamos cantar essa canção que diz Aleluia, Deus poderoso, você que está em casa, você que fez o pedido de oração, agora é hora de você se concentrar em Deus para receber o poder de Deus. Assim como aquela mulher, ela fez a oração da fé, acreditou na vontade de Deus e recebeu, e ela naquele momento que recebeu, ficou curada e ficou liberta. E é isso que vai acontecer com você também. Ouça essa canção. Aleluia, aleluia. Nosso Deus poderoso, Ele reina. Aleluia, aleluia. Santo, Santo, nosso Deus é poderoso. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, Ele é santo, santo. Nosso Deus é poderoso. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Amém. Então, por isso agora, pela fé, nós vamos orar. E você que fez esses pedidos de oração, agora é hora de você receber. Então, é no nome de Jesus, Pai,
que eu trago diante de Ti todos os pedidos de oração, todos aqueles que hoje entraram em contato conosco e acreditam na Tua vontade. Eu declaro agora no nome de Jesus que todas essas enfermidades estão saradas, todas essas situações estão resolvidas, todos os problemas estão agora secos pela raiz, destruídos em nome de Jesus. E eu declaro pela fé, conforme a Tua vontade, tudo aquilo que nós em oração falarmos, pedirmos e acreditarmos no nosso coração, assim já é isso que eu declaro cura, declaro libertação, declaro solução dos problemas, em nome de Jesus, amém e amém. Ele é santo. Mesmo, você que fez essa oração, você que enviou o pedido de oração, nós vamos nas próximas semanas continuar orando por eles. Nós temos equipes espalhadas por todo o país que está intercedendo, lutando, orando e certamente este assunto vai se resolver. Se você tem alguma dúvida ou ainda precisa de mais alguma coisa, de saber a respeito da nossa igreja, de tirar alguma dúvida a respeito de algo, entre em contato conosco porque nós estamos aqui para te ajudar. Antes de terminar e de cantar a última música, eu só quero fazer mais uma oração, que é a oração de salvação, para todos aqueles que hoje assistirem esse programa e quer receber Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida e não há outro nome pelo qual você possa ser salvo. Então, por isso, faça essa oração, fala assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus existe e que morreu na cruz para me salvar. Te peço perdão, ó Deus, pelos meus pecados e agora, pela fé, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém. Então, essa oração é uma oração importantíssima e eu tenho certeza, você que fez essa oração, a tua vida vai mudar para melhor. Entre em contato conosco e certamente nós vamos te acompanhar e vamos te ajudar da melhor forma. Nós vamos encerrar aqui esse programa. Domingo que vem, estamos aqui novamente para um encontro com Deus. Durante a semana, não deixe de estar ligado nesse canal, em todos os programas, porque Deus tem algo de bom para você. E acredite que algo de bom nessa semana vai te acontecer. Deus te abençoe e até o próximo programa. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Já venci, eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou